E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando de Duna pra vocês aqui, sem spoilers, pode ficar tranquilo, vou só dar alguns contextos da história, alguns pontos importantes que estão nos livros e estão na cultura pop como um todo, então pode ficar tranquilo, você não vai tomar spoiler nenhum, ainda vou falar do filme pra vocês aqui, porque Duna é uma obra muito interessante, muito rica em detalhes e que pode estabelecer uma nova lore muito interessante pro cinema. Apesar que já tem uma lore de cinema, de série e tudo mais, mas aqui tem uma pegada diferente, uma pegada de Denis Villeneuve, que apesar de falar que quer ver tudo no cinema e em momento de pandemia, um total falta de senso, nessa obra faz algum sentido ele falar isso. E como essa obra é rica e tem muitos detalhes, nuances que extrapolam o filme que a gente vai falar aqui hoje, não vai ser só neste vídeo que vamos falar de Duna, teremos uma live também para falar de vários detalhes, várias coisas importantes que acontecem nesse filme e desdobramentos que a gente pode ter no futuro e tal. Muita coisa legal de Duna a gente pode abordar com uma galera que sempre troca ideia com a gente aqui, galera que leu Duna, diferente de mim, desculpe vocês, na próxima quarta-feira. Então espero vocês aqui pra gente trocar ideia, pois assim como uma grande obra que você provavelmente se acostumou a assistir nos últimos tempos, o Lord Duna é estabelecido por questões familiares, planetárias e de algumas casas muito importantes e tramas políticas e tudo que envolve a galera sair no braço virtualmente. Você tem, por exemplo, a casa dos Atreides, que são vistos como uma ameaça para o poder do estabelecimento político de Duna ali, do Padshah Sahran IV, que é teoricamente o imperador de todo o rolê. E só que isso não é muito explícito, essa questão de ser visto como ameaça. Mas eles irão tomar conta de um novo terreno muito importante agora. E juntamente com Leto, o imperador vivido por Oscar Isaac, eles têm que se deslocar agora para Atreides, que atualmente é governado pelos Harkonnen, que são também um grupo que administrou esse planeta por muito tempo. E esse planeta dos Atreides, ele tem uma questão muito peculiar ligada a especiarias, que são ali, vou colocar assim, a parte mais importante do Lord Duna ali, e que a primeira analogia do livro era feita com petróleo, mas aqui a gente tem uma questão um pouco mais diferente, assim, não é só o petróleo também, é uma coisa parecida com petróleo, mas não é petróleo. Só que o Barão Vladimir de Harkonnen não é uma pessoa assim muito, vamos dizer assim, bem das ideias, assim, um cara de boa tal. É uma galera um tanto quanto questionável. Tanto que eles se aliaram aos Sardaukar, que são uma raça de guerreiros muito imponentes e tudo mais, justamente para manter esse monopólio que teoricamente eles vão perder, mas um desdobramento muito importante pode acontecer que vai abalar essa história entre esses dois planetas que vão governar esse local onde essas dunas, obviamente, ou pelo menos de mais importante, onde tudo vira o conflito que gera história para Duna. Que não fica apenas na questão política da coisa, de relação de interesses, mas para um lado um pouco mais de divindade, também um pouco mais místico, como o caso, por exemplo, das Bene Gesserit, não sei se é assim que fala o nome, mas que são um grupo de mulheres assim, meio que tem uma pegada meio feiticeira assim, e que acreditam muito em divindades, que o escolhido vai chegar, a jornada do herói ser explorada e tudo mais. E apesar de elas parecerem assim, que só estão atuando de um lado, atuando de outro pontualmente, elas na verdade têm um poder de condução dos rumos da galáxia, sempre buscando o iluminado, mas elas fazem isso meio que na bruxaria, entre aspas, para achar esse iluminado, para tornar esse escolhido possível. E a história nos leva a crer que o escolhido seja o Paul Atreides, que é o personagem do Timothée Chalamet, que é preparado para assumir o posto do seu pai, não só na questão de ser um líder preparado assim, tanto que ele conta da ajuda dos Fremen lá, com o seu amigo do Jason Momoa, que é o Zensuni na história, que é um grande guerreiro, como essa questão das Bene Gesserit também, de ele ser um cara superior intelectualmente na história. Então ele seria o melhor dos dois mundos para ser esse escolhido na visão delas e para ser um líder no momento crítico da história e para ser um líder importante na história, não só para os Atreides, mas também para todo o conglomerado de Duna. E na questão dos Fremen ainda tem outro detalhe muito importante, pois para fazer essas conexões assim, de construir uma jornada do escolhido,
A gente fica muito na dúvida, e isso é uma dúvida que vai ao longo não só do filme, mas do livro também, de que o Paul ele tem sonhos, devaneios com uma garota de olhos azuis bem fortes num planeta desértico, que é a personagem da Zendaya, e que também faz parte dos Fremen. E esse olho azul da Shani e de todo o povo ali dos Fremen também, eles são provenientes do Melange. E isso é interessante por conta de que denota uma, vamos colocar assim, superioridade não só intelectual, mas de sociedade dos Fremen, assim, apesar de ter alguns pontos bem questionáveis que a gente vai entender ao longo do filme. Mas que eles têm uma questão, vamos colocar assim, ecológica mais equilibrada, eles são um tanto quanto independentes dessa estrutura política. Eles já estavam lá, apesar do planeta deles ser explorado pelos Harkonnen há muito tempo, eles já estavam lá há muito tempo e meio que são independentes, conseguem se livrar dessa trama política toda, assim, só servindo pontualmente e vivendo de explorar os recursos de Duna. E uma das lideranças para isso tudo dar certo é o Stilgar, que é o personagem do Javier Bardem, por exemplo. Eles têm outros povos muito doidos, como os Mentat, que são uma espécie de computadores humanos, os caras que fazem uns cálculos de engenharia muito rápido, assim, do que deve fazer, e são utilizados, logicamente, de forma tática também, para montar tropas, por exemplo, e para questões detalhistas de alguns pontos de exploração, por exemplo. Como você também tem os Sulk, que são uma espécie especializada em medicina, em fazer a cura, em estabelecer a saúde das pessoas, ali, das criaturas. É porque, eu esqueço que Duna é todo mundo, galáxia não são humanos, só seres humanos, tem aliens também no rolê e tal. E teoricamente eles não ferem ninguém, mas é aí que já mora o grande ponto da história que eu não vou espalhar mais aqui. Porque somando todo esse rolê que contei aqui, o grande ponto de Duna, além de uma história com nuances bem interessantes e que aposta alguns clichês que a gente viu em várias obras, mas que na verdade a galera pegou de Duna originalmente, Duna serve como uma bela crítica sociopolítica da situação que a gente está vivendo, de valorizações, de cenários e tudo pelo poder e toda a questão da gente se perder um pouco na existência como ser humano. Esse ponto é bem interessante. E é abordado pelo Denis Villeneuve de uma forma muito interessante no filme também. Tem alguns detalhes assim que você vê o filme como um pipocão, você acaba perdendo. Mas se você começar a entrar no filme e mentalizar algumas coisas, você vai achar esses detalhes bem interessantes ao longo da trama. Tanto que, teoricamente, seria uma civilização muito à frente do tempo que a gente está vivendo agora e que decidiu por abolir a tecnologia. Como um todo, assim, independente dessas raças que eu falei no começo, eles têm pouco apreço à tecnologia, mas tem questões tecnológicas muito interessantes e que foram muito bem exploradas nesse filme, como por exemplo a questão de escudos que eles têm lá, a questão de comunicadores e tecnologias para respirar e para viver em ambientes inóspitos que não seria da condição aceitável para o ser humano. Então vamos colocar que a tecnologia que sobrou para as pessoas de Duna, para as criaturas de Duna, assim, seriam o mínimo para elas sobreviverem a todo o complexo que elas têm que lidarem. E isso é muito interessante, você utilizar a tecnologia de forma inteligente, não se exacerbadamente utilizar para alguns detalhes e tal, porque teoricamente em algum momento a tecnologia teria consumido o ser humano. E parece que a gente está chegando perto desse momento na realidade também. E com isso a questão estética tecnológica de Duna ficou muito interessante aqui, porque você tem lá as naves que se movem com asinhas tipo libélulas, assim, que batem, não é pra fazer sentido, mas que você vê que é um negócio que meio que voltando a uma origem, tá ligado? Voltando a uma espécie de mecanismo que faria mais sentido de forma natural de ser feito, apesar que, vamos colocar, a engenharia de hoje não permite isso. Mas além disso, você também tem questão toda de adagas, espadas, o modo de ataque, os escudos que protegem o corpo inteiro e tal, assim. E que no filme original era terrível, um negócio quadrado, esquisitão, assim, parecia clipe da MTV. E que falando desse filme antigo, esse Duna do Villeneuve é muito melhor que o antigo, que foi um flop, que é baseado em outro flop mais antigo, que ia ter trilha do Pink Floyd e tudo mais, e que flopou, e acabaram que fizeram com o Sting e ficou esquisitão. Porque o erro do Duna antigo é querer fazer um negócio que se parecia com Star Wars para contar a história de Duna. Sendo que, na verdade, é a história de Duna que inspirou Star Wars a ser criado lá atrás com George Lucas e tudo mais. Então, meio que nessa questão de inverter o polo, Duna meio que se perdeu. O primeiro filme tem umas questões interessantes, tal, da história contada no livro também.
mas ele acaba querendo fazer muita coisa, entendeu? E acaba que nisso se perde. E tem um narrador e tudo mais. O Villeneuve decidiu, por não colocar um narrador nessa história, apostar muito mais na atuação dos atores e nos diálogos escritos, assim, pra contar a história. Eu acho que nesse ponto foi interessante, porque não te deixa, assim, com uma questão, eu tenho que entender isso aqui que o narrador tá falando. Não, você pode interpretar as atuações e tirar suas conclusões pra seguir em frente ao filme. Parece bobo falar isso, mas você compara o filme que deu errado, entre aspas, com esse filme atual, você tem essa diferença na narrativa que é muito importante. E isso deixa muito mais interessante, porque deixa ele mais objetivo e faz mais uma obra de cinema efetivamente. Isso também é outro ponto, porque quando você vai colocar o narrador, se você quer colocar ele mais cheio de detalhes, descreve mais coisas, assim, você acaba perdendo a experiência do cinema, que é você experienciar aquilo que você está vendo. E isso ajuda não logicamente apenas na contagem da história, mas na contemplação visual, que é um ponto excelente do filme. Tem fotografias maravilhosas, assim, cenas longas e panorâmicas, e que fazem algum sentido para colocar na trama, viu, Zack Snyder? E que você entende ali o drama, a história que está se contando ali, tem momentos de reflexão a serem colocados, assim, mas que ao mesmo tempo não ficam exacerbadamente colocados ali, não são desnecessariamente posicionados para aquilo. Tem algum propósito, tem algum sentido de se colocar aquilo ali. Talvez nem seja muito para você entender a história, mas talvez para você refletir o conceito que foi apresentado para você ali ao longo do tempo do filme. Isso se aplica não só à questão visual, mas à questão auditiva, sonora, porque todo o trabalho sonoro feito aqui compõe com fotografia um cenário muito interessante. Tantas trilhas que elas são angustiantes quando tem que ser angustiantes, elas trazem um momento de reflexão e de calmaria dos momentos que você tem que digerir outra coisa, e quando tem que acontecer uma coisa muito caótica, ele explode e tudo mais assim, compondo junto com os efeitos sonoros colocados no filme, compõe um filme tecnicamente muito redondinho. Você pega uma fotografia interessante, uma trilha bem executada. O Villeneuve sabe fazer muito bem isso. O Blade Runner 2049, apesar de ter gente que é muito saudosista e não gosta do filme, é um grande filme cinematograficamente, e o Villeneuve ele entrega isso porque eu acho que é a melhor parte dele. Ele sabe fazer um cinema bom, e isso do Villeneuve tá em Duna. Só que tem uma questão no filme que eu vou abordar daqui a pouco, que talvez gere o questionamento da galera que talvez não tenha pegado tudo isso que eu falei pra vocês no filme na questão sensorial de Duna, da experiência de Duna. Mas antes, pra você ter experiências mais legais e divertidas com a gente também, vou pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador, que é muito importante pra gente fazer um conteúdo cada vez mais legal pra vocês e abordar várias coisas. Vai ter muita coisa de Eternos aqui, vai ter a nossa live semana que vem, abordando todos os detalhes de Duna que eu já comentei ao longo do vídeo pra vocês, com muito mais riqueza do que eu coloquei aqui. A gente vai falar de tanta coisa, tá vendo Matrix aí, os Miranha vindo tudo aí, então cola com a gente que vai ter muita coisa legal aqui também pra gente trocar ideia e conseguir seguir com uma história aqui. E é o ponto de Duna que talvez tenha desencaixado e talvez gere um pouco de dúvida e crítica da galera, mas que não é um problema do filme em si, porque você entende essa proposta do filme, que ele tá preocupado em estabelecer coisas de momentos ali. Só que ele deixa muitas pontas abertas do que vai se desdobrar no futuro da franquia. E é nesse ponto que eu acho que pode pegar um pouquinho, por conta de que ao deixar tantas pontas abertas, você vê que a aposta da Warner foi que esse filme ia dar tão certo, mas tão certo que ele virar uma franquia. E talvez isso não fique muito bem compreendido pro público pipocão de cinema. Será que eles vão comprar a ideia de outro Duna, que é um filme caro? Então, você vê que para fazer esse requinte de produção excelente do Villeneuve, não foi barato. Então, assim, eles querem fazer esse filme e querem fazer esse filme dar muito dinheiro. E aí fica as questões de ordem. A gente sempre fala aqui quando é falar da DC, problemáticas e tudo mais. Eu só espero que as pessoas que assistirem Duna entendam desse universo e comprem a ideia para que a gente possa ter uma sequência legal, com desdobramentos interessantes para se abordar de Duna, mas a questão de deixar muita coisa em aberto me deixa um pouco assim incerto sobre o futuro de Duna. Mais uma vez reiterando, espero que seja o melhor possível, que a gente tenha alguns desdobramentos interessantes, mas eu vejo que muita gente vai ficar meio que boiando em Duna, do público mais pipocão, que não se atenta tanto a detalhes de história de cinema, das histórias contadas no cinema, e acaba perdendo interesse pela franquia, porque ela estabelece muita coisa, só que ela deixa muita coisa em aberto. E esse
é o ponto de Duna mais importante aqui e que fica além de uma obra cinematograficamente excelente, talvez uma das melhores do ano, assim, como obra cinematográfica. Talvez história e filme tenham muita coisa melhor, não seja talvez a melhor das coisas aqui, mas com o filme, tipo assim, uma experiência cinematográfica, como Villeneuve falou que tem que ser visto no cinema em tempo de pandemia, faltou um pouco de tato assim, mas sim, é um filme que ser visto no cinema. Eu acho que Duna é a melhor coisa que a gente viu esse ano. Enfim, é isso aí, espero que tenham gostado de Duna e espero que tenham gostado desse vídeo também. E se ainda vai ver Duna, vá de coração aberto e preste atenção nesses detalhes para não jogar a obra pela janela quando sair do cinema. Curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva, e até o próximo analisador.